Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Chegou a hora da gente descansar na presença do Senhor, ouvir a palavra dEle, encher o nosso coração de esperança, né? E agradecer a Deus, né? Porque a Sofia essa noite dormiu sem tomar remédio. Ô Papai do céu, nós te louvamos e te bendizemos por esse momento maravilhoso que nós estamos na sua presença, pelas notícias boas que chegou da Sofia, pela aquela criança que ganhou alta, que chegou lá ruim, Senhor, lá no Boldrini. Oh, papai, não só a Sofia, mas quantas crianças estão da mesma forma. Vá ao encontro delas, das mães, das famílias, Senhor, que lutam pelos seus filhos, Senhor. Senhor, eu te louvo pelo milagre que o Senhor vai fazer, que o Senhor está fazendo na vida da Sofia, pela força que o Senhor está dando na vida da Débora e do Luan. Senhor, pela vida do patrão dele. Te louvo, Senhor, por cada pessoa que está buscando a Ti em oração, pela vida da Sofia e de todas as outras pessoas que estão enfermas, Senhor. Que o Senhor possa alcançar, afofar a cama delas, liberar unção de cura, refrigério, paz, esperança, em nome do Senhor Jesus, Pai. Hoje nós vamos estudar o capítulo 19 de Atos. E eu te convido, Papai do céu, fica conosco. Pai, Filho, Espírito Santo de Deus, fica conosco, nos ajuda, nos dá sabedoria, revelação, discernimento, usa a nossa vida. Abençoa as pessoas que estão assistindo esse estudo, Senhor. Oh, papai, que cada dia elas possam te amar mais e mais e mais, Senhor. Senhor, alcança a família delas, Senhor. Alcança as causas, Senhor, que elas estão depositando nas tuas mãos. Socorre elas nas suas necessidades. Ouve a oração de cada uma delas, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, estou tão feliz hoje com essa notícia da Sofia, vocês não imaginam. Então, o capítulo 19 de Atos, ele tem 41 versículo. Eu vou ler até o 21. E depois a gente vê se vai dar pra gente terminar. Não, vou ler até o 22, né? Isso. E depois a gente vai estudar essa parte e eu vou ver se dá pra gente terminar hoje, tá bom? Não gosto de fazer nada mais ou menos. Então, vamos ler com a ajuda de Deus, a direção do teu Santo Espírito. Capítulo Atos 19. Enquanto Apolo... Aqui tem um título aqui, ó. A terceira viagem missionária de Paulo. Aí começa assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajava pelas regiões altas da província da Ásia e chegou a Éfeso, onde encontrou diversos discípulos. Irmãos, deixa eu contar um negócio para vocês. Vou parar aqui só um pouquinho. Deve estar escrito aqui nessa Bíblia de estudo, mas lá em Éfeso, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, porque Apolo estava lá e ele estava precisando de ajuda, e Paulo chegou em Éfeso e mandou a primeira carta aos Coríntios. Se eu fosse continuar na Bíblia de estudo, eu ia entrar em Coríntios agora. Aí eu vou perguntar para vocês hoje, vocês querem que eu leia cronologicamente, ou vocês querem que eu leia assim cada livro, igual eu estou lendo o livro de Atos, depois vou ler Romanos. Aí eu queria que vocês me falassem. Se vocês quiserem que eu leia cronologicamente, aí eu não vou procurar lá onde que está a continuação de Atos, não. Aí eu já vou entrar em Coríntios, depois nós voltamos para Atos. Amém? Então vamos continuar. Então, ele falou, Paulo, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Perguntou-lhes ele. Não, responderam, nós nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Neste caso, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João Batista, disseram eles.
Então Paulo mostrou-lhe que o batismo de João era o batismo de arrependimento de pecado e também disse que eles deviam prosseguir e crer em Jesus, aquele que João disse que viria depois dele. Logo que eles ouviram isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E depois, quando Paulo impôs as mãos sobre a cabeça deles, o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Eram, ao todo, uns 11 homens. Então, Paulo foi à sinagoga e pregou corajosamente todas as semanas durante 3 meses, argumentando de forma convincente a respeito do reino de Deus. Porém, alguns rejeitaram a mensagem dele e falaram publicamente contra o caminho. Por causa disso, ele saiu de lá, recusando-se a pregar novamente para eles. Depois, tomou os discípulos e passou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Isso continuou durante os 2 anos seguintes, de modo que todas as províncias da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, de modo que até quando os lenços ou peças da roupa que ele usavam eram levados e colocados sobre os doentes, eles ficavam curados das suas doenças, e os espíritos malignos que estavam neles saíram. Um grupo de judeus, viajantes que iam de lugar em lugar expulsando o espírito imundo, tentou usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. Quem estava fazendo isso eram 7 filhos de Sevá, um dos sacerdotes principais dos judeus. Mas quando eles tentaram isso com um homem dominado com um espírito imundo, o espírito respondeu: eu conheço Jesus, a quem Paulo prega. Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês, quem são vocês? Então, o homem dominado pelo espírito mau saltou em cima deles e os espancou, de modo que fugiram da casa dele, nus e feridos. A história do que tinha acontecido espalhou-se por toda Éfeso, tanto entre os judeus como entre os gregos. Um grande temor desceu sobre a cidade, e o nome do Senhor Jesus era grandemente, glória a Deus, reverenciado. Então, muitos dos que creram confessaram em público as obras más que tinham feito antes. Muitos dos crentes que tinham praticado ocultismo confessaram as suas obras. Trouxeram seus livros de magia, bruxaria e os queimaram numa fogueira pública. Alguém calculou o valor dos livros em 50.000 denários. Assim, de maneira poderosa, a região toda foi muito abalada pela palavra do Senhor. Depois disso, Paulo sentiu-se impulsionado pelo Espírito a passar pela Macedônia e Acaia, antes de voltar a Jerusalém. E depois de lá dizia ele: eu devo seguir para Roma. Assim Paulo enviou Timóteo e Erasto, seus 2 ajudantes, à Macedônia, enquanto ele permanecia mais um pouco na Ásia. Gente, a palavra do Senhor é maravilhosa, né? A gente vai lendo a palavra de Deus e vai sentindo a presença dele. Quão glorioso é o Senhor. Então, vamos estudar esse pedacinho aqui, né? Lá no versículo 1, Éfeso era a capital principal da cidade comercial da província romana da Ásia, hoje em dia, a atual Turquia. Um centro de conexão de transporte por mar e terra. Éfeso era como Antioquia da Síria e Alexandria, no Egito. No Egito, uma das maiores cidades junto ao mar Mediterrâneo. Paulo permaneceu em Éfeso pouco mais de 2 anos. Ali ele escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, eu não falei?
para combater vários problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando. Posteriormente, quando estava preso em Roma, Paulo escreveu uma carta à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios. No versículo 2 e no versículo 4, ele está falando sobre o batismo, que ele chega e pergunta para os irmãos, né? Então, o batismo de João era apenas um sinal de arrependimento de pecado, não um sinal de uma vida nova com Cristo. Como Apolo, no Atos 18, esses crentes em Éfeso precisavam instruções adicionais a respeito da mensagem do ministério de Jesus Cristo. Eles precisavam conhecer mais que aquilo ali, o Senhor começou uma nova aliança. Lembra quando ele fala? Ele fala assim, esse é o sangue da nova aliança, né? Quando ele vai tomar o vinho lá na Santa Ceia. Então, eles criam em Jesus Cristo como Messias, mas não entendiam a importância da obra do Espírito Santo. Então, tornar-se um cristão envolve o afastamento do pecado, que é o arrependimento, voltar-se para Cristo, ter fé em Cristo. E esses crentes eram incompletos, porque eles não tinham sido batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, no livro de Atos, os crentes receberam o Espírito Santo de várias maneiras. O Espírito Santo podia encher uma pessoa logo depois da profissão de fé em Cristo, dele falar, né? Esse enchimento aconteceu mais tarde, porque o conhecimento desses discípulos era incompleto, né? Deus estava confirmando a esses crentes que inicialmente não sabiam do Espírito Santo, que eles faziam parte da igreja. Então, o enchimento do Espírito Santo os confirmava como crente. O Pentecoste foi o derramamento formal do Espírito Santo na igreja. Os outros derramamentos relatados no livro de Atos foram uma maneira de Deus unir ainda mais os novos crentes à igreja. O sinal da verdadeira igreja não é meramente uma doutrina correta, mas ações corretas, a verdadeira evidência da obra do Espírito Santo. Quando Paulo impôs suas mãos sobre esses discípulos, eles receberam o Espírito Santo da mesma maneira como os discípulos receberam no Pentecostes, resultando em sinais externos e visíveis da presença do Espírito Santo. Isso também aconteceu quando o Espírito Santo veio sobre os gentis, não judeus. Lá em Atos 10, quando Paulo orou por eles, lembra? Que estava lá na casa de Cornélio. Muito se tem falado a respeito dessa passagem e de outras no livro de Atos, que retratam os crentes falando em línguas. Alguns menosprezam ou descartam desconfortavelmente esses históricos. Outros tentaram duplicá-los. Poucos assuntos motivam mais discussão ou dividem mais igrejas. Devemos nos lembrar de que falar em línguas não é um tema principal do livro de Atos. O ponto principal da história de Lucas é a transição fiel do evangelho até os confins da terra. Se quisermos ser cumpridores da palavra de Deus, como Tiago disse lá no capítulo 1 dele, estaremos fielmente envolvidos no mesmo processo da evangelização. Procurem transmitir sua fé no poder do Espírito Santo e deixe que Deus lhes dê qualquer experiência que Ele julgue que você necessite. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei na comunidade terapêutica, eu cuidava de adolescente, né? Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço muitos dependentes químicos, mas dependente químico adolescente, só Jesus para dar poder para a gente. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu nunca senti a presença de Deus, isso é verdade. E Deus nunca falou tão claro comigo como Deus fazia quando eu trabalhava na comunidade terapêutica. Sabe por quê? Eu acho que era porque eu precisava. Eu necessitava disso, porque eu nunca tinha trabalhado na comunidade terapêutica, para começar. Eu nunca tinha... O único dependente químico que eu conhecia era meu filho. Eu não tinha costume de lidar com aquela situação.
Então, quem me preparava, quem me dava sabedoria, quem me instruía, quem me dirigia, porque no segundo dia que eu fui trabalhar, eu estava indo num caminho assim, que a gente passava um caminhozinho para ir para a chácara. Na hora que eu estava vindo, que eu desci do ônibus, que eu entrei nesse caminho, eu falei pro Senhor, assim, falando, assim, andando, falando: Senhor, eu não vou dar conta disso, Senhor. Eu não vou conseguir, Senhor, é muito difícil. Me ajuda, o que eu vou fazer? Eu acho que eu não vou dar conta. Ah, sabe o que o Senhor falou para mim? Um motorista dirige uma carreta. E a cabine dela, ele senta lá na cabine, mas quem carrega é o caminhão que carrega a carreta. É o cavalinho, não é o motorista. Então ele senta lá, ele só mexe com o volante e passa marcha. Quem carrega é o cavalinho. Fica em paz, porque eu que vou carregar você. Eu que vou te conduzir. Irmãos e irmãs, né, vocês precisavam de ver tudo que eu falava com aqueles jovens, tudo que eu ministrava com eles. Às vezes Deus me mostrava, às vezes eles escondiam alguma coisa, Deus me mostrava até em sonho, como aconteceu com Alex um dia, com um menino lá que fugiu. Nossa, era coisa assim. Deus estava juntinho comigo. E teve um dia que nós estávamos fazendo um culto, busca de poder, nós estávamos buscando o poder de Deus para as nossas vidas. E os meninos, tudo queria ser selado, com a promessa do Espírito, queria ser selado com o Espírito Santo. Então eu estava orando com a mão na cabeça deles. Irmãos, naquele dia o Senhor selou o Genilson, que eu falo que ele é o meu primeiro filho lá da comunidade terapêutica, filho espiritual, né? O Senhor selou ele com a promessa e ele começou a falar em línguas, irmãos. Eu senti o poder de Deus passando assim em mim, saindo na minha mão, na cabeça dele. Foi maravilhoso. Isso aqui que Paulo fez naquele dia, eu já experimentei isso. Foi verdade, foi forte, sabe? Genilson está na presença de Deus até hoje, graças a Deus. Também tem outro filho também que virou cooperador. Agora ele é cooperador lá na Assembleia de Deus da cidade dele. Casou com uma irmãzinha Canelinha de Fogo. Nossa, Deus, eu agradeço a Deus por esse tempo que eu passei com esses meninos. Deus queria me mostrar como que é que eles sentem, sabe? Para me poder entender meu filho. Agora eu entendo isso, porque às vezes a gente não entende o que uma pessoa está passando, só depois que a gente passa por um problema muito grande que a gente vê. Eu vi aqueles meninos, a abstinência, as crises que eles tinham, como que era, e Deus me ajudou muito. Amém? Então, vamos voltar aqui, né, para o nosso estudo, né? E lá no versículo 9, Paulo falou em uma sala de palestra nessa escola. Essas salas eram usadas pela manhã para o ensino de filosofia, mas ficava vários dias, né, vazias durante várias partes do tempo, né, do dia, né, parte quente do dia. Aproximadamente das 11 às 16 horas, a hora que estava fazendo muito calor, eles não ficavam lá. Aí o que aconteceu? Como muitas pessoas não trabalhavam durante esse período, eles iam ouvir a palavra de Deus. Já pensou? Que é sabedoria vindo do alto? E aí no versículo 10, a província da Ásia se refere à Ásia Menor, ou atual Turquia. Durante essa época, Paulo e seus colaboradores transmitiam as boas novas por toda a terra. A palavra ia sendo levada. Glória a Deus. Aleluia. E aí vamos ver o versículo 13 que fala dos exorcistas lá, né, que pregaram, né? Esses judeus viajavam de uma cidade a outra e ganhavam seu sustento afirmando curar pessoas e expulsar demônios. Frequentemente, eles recitavam a lista de nomes em sua fórmula para ter certeza de que estavam incluindo a divindade correta. Aqui, eles tentavam usar o nome de Jesus em um esforço para se equipar do poder de Paulo. Irmãos e irmãs, é verdade. Se você não tiver cheio do poder de Deus, não vai orar para expulsar espírito e demônio, não, que é perigoso. É muito perigoso, não dá certo. Aí no versículo, no 13 ao 16, né? Então, alguns em Efésios se enganjaram nesse negócio de exorcismo e expulsar demônio, ocultismo, né? Visando obter lucro, né? Então, esses filhos de Seva estavam impressionados com Paulo,
cujo poder de expulsar demônio vinha do Espírito Santo de Deus. Amém? E não de feitiçaria. E obviamente era poderoso, muito mais poderoso do que qualquer coisa, né, que se possa ver, né? No entanto, eles descobriram que ninguém consegue controlar ou duplicar poderes de Deus. Por quê? Esses homens falou no nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o que aconteceu? Os espíritos falou, a gente conhece Jesus, conhece Paulo, eu sei quem é. E ó, chegou o pau deles, não foi? O que aconteceu? Então, ele não pode ser obtido do Espírito Santo recitando o nome dele, como uma fórmula de magia, sabe? Fala assim a fórmula, ele fala aquilo. Não, nosso Deus é tremendo. Nosso Deus não é mágico, não. É igual eu falo, tem gente que acha que o Senhor é uma varinha de condão, ou é um gênio da lâmpada. Aí você ora e fala, Senhor, eu quero isso, isso e isso. E tá. Aí Deus não fez o que você pediu. Aí sabe o que ele fala? Eu não vou servir mais a Deus, Deus não me escuta. Aí vai procurar ler sorte, adivinhação, horóscopo, cuidado com isso, viu? Nosso Deus é cheio de misericórdia, mas ele é fogo consumidor. Agora que você está conhecendo a palavra, não volte para trás. Você não é inocente mais. Aí no versículo 18 até o 19, Éfeso era um centro de magia negra da pesada, gente. Lá tinha tudo quanto é mágica que vocês pensar, tudo quanto é coisa que vocês podiam imaginar. E pragas ocultas, viu? O povo inventava fórmula mágica para ter riqueza, felicidade, sucesso no casamento. Eles prometiam tudo, só não levavam para o céu, levavam para o meio do inferno. Então, a superstição e a feitiçaria eram comum. E Deus proíbe claramente essas pragas. Lembra que eu falei para vocês lá do Deuteronômio 18? Agora o estudo aqui do livro está falando, ó. Deuteronômio 18, do versículo 9 ao 13. Lê lá para vocês verem. Vocês não podem ser um crente se apegar com ocultismo, com magia negra, feitiçaria. Aqueles que começaram a se envolver com essas coisas podem se tornar obcecados por elas, porque Satanás também, sabe, tem poder. Lembra quando o Senhor Jesus, quando o nosso Deus expulsa o diabo lá do céu, ele manda, joga ele aqui na terra, ele fala assim, ai de ti, ó terra, porque aí vai o diabo e seus anjos. Então, tem gente que fala assim, esse povo é doido, o diabo não existe. Vai nessa pra você ver, você vai ver o que vai acontecer com você. O diabo tem poder, mas o poder de Deus é infinitamente maior. Sabe o que é infinito? Não tem fim. Você se envolveu no ocultismo? Se você se envolveu, aprenda uma lição com os Efésios e livre-se de tudo que possa lhe aprisionar em tais práticas. Se tem alguma coisa na sua casa, sabe? Se tem alguma imagem, alguma coisa, aqueles negocinhos sabe aquelas fitinhas do Senhor do Bonfim? Essas coisas, você fica esperto, viu? Isso na casa da gente faz um BO daqueles. E aí, nós vamos no versículo... Deixa eu achar aqui. Sumiu. Peraí, que eu tô achando, viu, gente? Vai dar certo. Então. Atos... Aqui, achei. Falei que eu ia achar. E lá no Atos 21, por que Paulo disse que tinha que ir a Roma? Onde quer que ele fosse, podia ver a influência de Roma. Paulo queria levar a mensagem de Cristo ao centro da influência de Roma. Por isso que ele foi para lá. Porque ele queria pregar naquele lugar, né? E aí, vamos ler agora, então, do 22. Eu tenho mais 6 minutos. Então, vamos ler aqui do 22. Eu faço assim, eu vou ler e amanhã eu explico. E enviando a Macedônia 2 daqueles que serviam, Timóteo e Erasto ficou com ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices,
fazer estátua, né? Coisa, igual eu falei agora, idolatria, ídolo, essas coisas. Os quais, havendo se juntado com os oficiais de obra semelhante, disse: varões, vós bem sabeis que desse ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvides que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhes permitiu os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogavam que não lhe apresentassem no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham se ajuntado. Então tiraram Alexandre dentro da multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo, mas quando conheceram que eram judeus, todos unanimamente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque esses homens que aqui trouxes nem são sacrilégios nem blasfemam da nossa deusa. Mas se Demétrio e os artifícios que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiência e há procônsulos que se acusem uns aos outros. Mas se de alguma coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. E tendo dito isso, despediu o ajuntamento. Amém? Então, amanhã eu vou explicar sobre essas coisas que aconteceu. Amém? Eu oro para que o Senhor te abençoe, te dê uma ótima tarde, esteja com você cada segundo do seu dia. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, teus filhos, teu trabalho. E onde você colocar suas mãos santas, que o Senhor esteja com você. Em nome de Jesus, amém? Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.